Arthur Isaac, Presente. Arthur Xavier, Arthur Xavier tem não? Bruna, Presente. Bruno, Cecília, Presente. Emanuele, Gabriel Matson, Presente. Gabriela, Presente. Maria Lúcia, você colocou presença pra mim, né? Isabela, coloquei. Ah. Isabela, Presente. João Otávio, Presente. Júlia Menezes, Júlia Moraes, Presente, Maria Lúcia. Júlia Nunes, Presente. Lises, Luca, Lucas, Presente. Luiz Gustavo, Presente. Maria Eduarda, Presente. Maria Fernanda, Otávio, Sofia, Presente. Maria Lúcia. Toliana, Presente. Vitória Maísa, Presente. Vitória Pereira, Presente. Camila. Presente. Estou. Maria Fernanda, Arthur, Luca e Lises. Vamos ver se eles chegam, né? Vamos lá. Página 152, por favor, número 1. Dos exercícios propostos. Que página, Maria Lúcia? 152 do livro antigo, número 1. Dos exercícios propostos. Esse aqui, ó, considere. Eu pulei o texto, né? Leia o soneto Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, do poeta Luiz Vaz de Camões, para responder as questões do 1 ao 4. Isso. Isso. Vamos lá? Leia o soneto Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, do poeta português Luiz Vaz de Camões, para responder as questões do 1 ao 4. Então, vamos relembrar aqui. Vamos fazer uma linha do que até hoje nós já aprendemos. Ó. Primeira manifestação literária, trovadorismo. Cantigas, trovas, trovadores. Deixa eu diminuir a letra aqui. Segunda manifestação literária, processo de transição, humanismo. Homem ao centro, a ciência sobressaindo, as dúvidas, né? A questão religiosa, a indagação religiosa, se o homem deve seguir a Deus ou a própria ciência. Os teatros. Já fiz essa linha umas 30 vezes, né? Depois, o classicismo, Camões, com a sua épica e a sua lírica, né? A introdução dos sonetos. E o que nós vimos agora, o quinhentismo, que aconteceu só aqui no Brasil com o descobrimento. Luiz Vaz de Camões pertence a esta época do classicismo. Tá? Então, nós vamos
fazer alguns exercícios agora do classicismo para a gente compreender. Essa linha histórica, quais os processos literários, quais os autores, quais as principais obras, a gente tem que ter em mente. Tem que saber para você interpretar um texto qual pertence a essa época, tá? Então, Camões vem do classicismo. Então, vamos lá. Quem vai declamar o soneto para mim? Eu posso. Então, vamos, por favor. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto, e afora este mudar-se cada dia. Outra mudança faz humor espanto, que não se muda já como soia. Como Soia. Gente, olha só que fantástico. Camões produziu esse poema no século XVI. Olha o tanto que ele é atual. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Você não tem a mesma vontade que você tinha quando criança. Provavelmente, quando você for adulto, você não vai ter as mesmas vontades de hoje. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Olha o tanto que é um poema super atual. Nessa época do classicismo, nessa época de Camões, ele produzia temas universais, algo universal. Não apenas se prendia no sentimento dele ou de uma pessoa por outra. As obras aqui têm maior foco de ser universal. E olha que legal, que atual, né? Todo mundo é composto de mudança. Você é igualzinho você nasceu até hoje? Não, você muda a vontade, você muda o jeito de falar, você muda os seus amigos. Tem alguns amigos que passam por nossa vida, outros duram em nossa vida. Então vai mudando a confiança, vai mudando o seu gosto, vai mudando as suas vontades, vai mudando o seu jeito. E olha o tanto que esse poema é atual. Então Camões ele tem essa essência de produzir, né? Essa grandeza na sua produção ao utilizar as palavras. Vamos lá, número 1, vamos entender aqui. Considere as seguintes citações. Lembrando que este poema, né, ele vai tratar de algo, de certa forma, universal, as vontades de todo mundo, né? Olha essa última estrofe. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança face de maior espanto, que não se muda já como soía. Então, de tanto mudar a cada dia, nós nos espantamos com nós mesmos, né? É um grande espanto essa tamanha mudança. Que não se muda já como soía. Que não se muda já como se acostumava. O costume mudou. Não era costume você... Vamos colocar esse ano. Não era costume você acordar mais cedo para vir para a escola. Hoje a gente acorda 15 para 7. Se na época que nós estávamos indo para a escola acordasse 15, 10 para 7, não dava tempo. Então, muda-se as vontades, muda-se a forma e tudo vira uma rotina novamente. Né? Então, tudo se torna um certo costume para nós. Agora, eu acredito que o ano que vem nós vamos ter que acordar mais cedo, nós vamos ter que mudar a nossa rotina novamente. Né? Então, gera novamente uma mudança. Vamos lá. Considere as seguintes citações. Isabela, lê para nós, por favor, do 1 ao 5. Leia. Considere as seguintes citações. Não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio. Suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos. Heráclito. Só um minutinho, por favor. Vamos entender isso aqui. Não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio. Você entra no mesmo lugar do rio, mas você não entra no mesmo rio. Porque as águas, elas passam, elas vão e elas voltam. As águas não são as mesmas. Então, o rio também muda. O rio também vai se aperfeiçoando, vai modificando. Ó, nós nunca
nós não somos nunca os mesmos. Você, com essa pandemia, você não é a mesma pessoa de anteriormente. Acredito que houve mudança na sua vida, que houve mudança na sua rotina. 2. 2. A breve duração da vida não nos permite alimentar longas esperanças. Olha Horácio. só. Ui, quase que eu quero pintar. A vida é efêmera, a vida é rápida. Pela vida, por esse fato da vida ser rápida, nós não podemos ter longas esperanças, segundo Horácio, né? Porque a vida é curta, como que você vai ter uma esperança longa, a longo prazo? 3. O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e o mínimo de tristeza, o que acontece quando não se preocupa o prazer em coisas perecíveis. Demócrito. E aí? O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e mínimo de tristeza. O que acontece quando não se procura o prazer em coisas perecíveis. É claro que todo mundo busca alegria o tempo inteiro e o mínimo de tristeza o tempo inteiro. Mas isso acontece quando nós... O que é uma coisa perecível? Uma coisa que vence, uma coisa que passa de hora. Né? Então, nós não conseguimos, de fato, dar valor apenas às coisas longas da vida. Né? Às vezes a gente dá valor em muitas coisas que de verdade acabam. Frase 4. Toda e qualquer coisa tem o seu vai e vem e se transforma no contrário ao capricho tirânico da fortuna. Sêneca. Toda e qualquer coisa tem seu vai e vem. Olha só, tem seu vai e vem e transforma no contrário ao capricho tirânico da fortuna. Tudo tem seu vai e vem. Tudo vai, é um cíclico, né? Tudo vai se modificando, tudo vai girando, tudo tem seu vai e vem. Tem o vai e vem de momentos bons, vai e vem de momentos ruins, vai e vem de determinadas situações. E a última? Uma vez que a vida é um tormento, a morte acaba sendo para o homem o refúgio mais desejável. Nem sempre, né? Nem todo mundo encontra na morte a fuga de todos os seus problemas. E aí, gente, quais das citações aproximam-se tematicamente do soneto camoniano? Quais que falam sobre essa relação de mudança, essa relação de A dinamicidade? A primeira, Acho que a quarta também. a 4 também. Tá normal para vocês? Pareceu um negócio para mim? Tá. Tá? Então, vamos responder a número 1? Página 152. Então, as citações 1 e 4. Por quê? Porque são as que falam sobre a mudança do ser humano e as transformações da vida, que se aproximam com a fala, com o soneto de Camões. Exatamente, né? Então, pois elas podem criar as respostas de vocês. Referem-se às mudanças da vida e a dinamicidade, né? Das coisas à nossa volta. Referindo-se, direcionando-se à fala de Camões, né? Nós vamos pular para o número 5, tá? Posso apagar isso aqui? Vamos lá. Tenho 2 poemas para nós fazermos relação entre eles. Leia com atenção os poemas transcritos a seguir. Cantiga, partindo-se. Aqui, cantiga, nós temos qual
Período literário, já estudado desses aqui? Trovadorismo. Do trovadorismo. Então, as cantigas pertencem ao trovadorismo. Nós vamos ler uma cantiga e vamos ler um soneto para nós encontrarmos a relação entre eles. Camila, pode ler cantiga para nós? Posso. Então, vamos lá. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes aos tristes, que tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Nossa, olha só. Partem tão tristes meus olhos por vós. E aí ele começa então a falar da tristeza que os olhos estão em ver a sua partida, né? Outros nenhuns por ninguém, tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida. Tudo está triste com a sua partida. Soneto. Quem pode ler, por favor? João? Oi. Lê o soneto para nós, por favor. Aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Enquanto houver um mundo de saudade, quero que seja sempre celebrado. Ela só quando amena e marchetada, sai dando mundo claridade. Viu apartar-se de outra vontade, que nunca poderá ver ser apartada. Ela só viu as lágrimas fio que d'uns dos doutores olhos derivadas se acrescentaram em grandes e largo rio. Ela viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Então vamos lá. Aqui também fala de tristeza. Vocês conseguem perceber a diferença entre a produção? A diferença está mais explícita. É que aqui ele fala assim, senhora. O eu lírico está conversando com a senhora, fala com ela. Partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. O eu lírico está comunicando, está tendo um diálogo com a senhora. A interlocutora do eu lírico é a senhora, é a personada. Aqui, aquela triste leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ele trata o sentimento como universal. Conseguiram perceber a diferença de foco entre as duas obras? Uma produzida no trovadorismo e a outra produzida no classicismo? Né? Aqui ela não foi produzida no trovadorismo, né? Ela segue características e estruturas do trovadorismo. Mas observem a diferença de foco na produção da própria literatura. Vamos lá. Ambos os poemas desenvolvem o tema da dor da separação, mas tratam-no de forma diferente. Expõe em que consiste esse tratamento, diferenciando do tema em cada poema. Primeira diferença é essa que eu acabei de falar, né? Já vamos colocar aí. O primeiro poema, ele, como se tivesse, o eu lírico trata como se estivesse tendo uma conversa com a senhora, como se estivesse falando da sua tristeza diretamente a ela, a pessoa amada. Então, nesse primeiro poema, o eu lírico está conversando com a senhora, né? Olha aqui, o vocativo bem explícito. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Então, ele estabelece um diálogo com a sua interlocutora. Primeira característica e diferença é essa. Já no segundo texto... Já no segundo soneto, o tema da saudade é algo universal, não tem um interlocutor direto. Ele não está falando com ninguém. Pessoal, está dando para acompanhar? Tá. Tá, se não
Daí vocês me falam, tá? Então, primeira característica, diferença é essa. Agora, olha aqui. Vou ler a segunda estrofe. Ela só, quando amena machetada, saía, dando ao mundo claridade. Viu apartar-se de uma outra vontade, que nunca poderá ver-se apartada. Então, ela teve uma outra vontade, né? Viu apartar-se, viu ser tomada por uma outra vontade, que nunca poderá ver-se tomada de novo. Ela só viu as lágrimas em fio, que d'uns e d'outros olhos derivadas se acrescentam em grande e largo rio. Ela viu as palavras magoadas, que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Então, nesse primeiro, o eu lírico, ele se refere à sua dor. Os meus olhos tão tristes vistes, tão doentes, tão cansados, tão chorosos, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então, outra diferença. No primeiro texto, o eu lírico fala do seu sentimento, dos seus olhos, do seu sofrimento. O eu lírico retrata a pessoa amada diretamente, estabelece um diálogo com ela, falando do seu sentimento. Já no soneto de Camões, não é retratado o sentimento de uma única pessoa. É retratado aqui um sentimento frente à sua natureza, é um sentimento natural de tristeza. Tá? Então, a diferença no primeiro texto, o eu lírico retrata o seu sentimento, né? Se direcionando à pessoa amada. No soneto, no texto 2, o eu lírico se direciona a forças da natureza, a tristeza que a natureza lhe propõe, que algo natural acontece. São as principais características desses poemas. Deu para acompanhar? Agora nós vamos ler o texto para a gente fazer a 8, a 9 e a 11. Nós vamos ler o texto do A Alta Barca do Inferno. Gente, a 1 e a 5 estão ok? Não deixem de fazer no caderno ou no livro, por favor. Eu vou ler esse aqui agora. Ó. Leia o excerto de Alto da Barca do Inferno, do escritor português Gil Vicente, para responder as questões de 8 a 11. Posso dar sequência? Então, vamos lá. Alto da Barca do Inferno é uma obra que pertence ao humanismo, tá? O que acontece nessa obra? As pessoas morrem, é o julgamento final. Então, as pessoas morrem, chega lá, se deparam com a barca do anjo e a barca do capetinha, do diabo. Claro que todos se dirigem à barca do diabo. No entanto, é discutível a relação que ela teve em vida para ver se a pessoa merece ir para o inferno ou se merece ir para o céu com o anjo, tá? Nesse momento, o teatro português, né, ele se faz muito presente e Gil Vicente, ele traz essa citação, essa cutucada aqui no povo. Porque muitas vezes as pessoas faziam as coisas para a igreja ver, né, já que a igreja dominava nessa época, e por detrás dela não era realmente aquilo que acontecia. Então, o anjo prova que tudo que você faz na terra é visto e é avaliado, tá? Então, vamos lá. A peça prefigura o destino das almas que chegam a um braço de mar, onde encontram duas barcas, as embarcações. Uma destinada ao paraíso, comandada pelo anjo, e outra destinada ao inferno, comandada pelo diabo. Eu quero alguém para fazer o frade, o diabo e só.
Na verdade, é um texto teatral, mas em forma de poética, né? Quem que pode ser o diabinho para mim? Eu posso ser. Então, a Júlia Menezes vai ser o diabo. Quem que vai ser o frade? Posso ler? Bruno vai ser o frade? Pode deixar a Vitória, eu acho que ela falou pra ser o diabo. Quem? Foi você que falou, Vitória? Pode ser. A Vitória vai fazer o Tanto diabo? faz. Pode. Deixa a Júlia. Não, tanto faz, pode ler você. Ô, Júlia, lê o anjo, porque eu já li. Deixa a Vitória ler o diabo. Você lê o Não anjo. tem o anjo, não, só tem o frade, o padre que morre e vai pro Frade. céu. Então tá, então a Júlia leu o padre, a Vitória leu o frade. Então o frade morreu, o padre morreu. Tá? Ele vai chegar lá no céu. Vai. Chega cantando, né? Eu sou o padre? É, Júlia é o frade e Ah, a frade. Vitória é o diabo. Tai, hai, hai, ha, tá. É cantando. hi. Tarariraram, Ah, tá, entendi. tarariraram. É isso aí. Que isso, padre? Quem vai lá? Deu graças, sou cortesão. Danças também, Tordião? Por que não? Vê como sei. Pois entra aí, eu tanjarei e faremos um serão. E essa dama, porventura? Por mim a tenho eu e sempre ativo de meu. Fizeste bem, que é lindura. Não vos punham la censura. Nos vossos conventos santo? Peraí que eu vou fazer uma pausa aqui. O diabo pergunta: e essa dama, porventura? O frade, o padre, chegou no céu acompanhado de uma dama. Entenderam? Ó, e essa dama, porventura? Aí o frade responde: por minha, a tenho eu, ela é minha. Vamos lá, continua. Aí o diabo diz: fizeste bem, que é lindura, ou seja, ela é bonita. Vai, diabo. Desculpa, frade, né? E eles fazem outro tanto. Que preciosa clausura. Entrai, padre reverendo. Para onde levais gente? Para aquele fogo ardente que não temestes vivendo. Jura a Deus que não te entendo. E este hábito não me val? Gentil padre mundanal, a Beuzebu vos encomendo. Corpo de Deus consagrado pela fé de Jesus Cristo. Ah, eu. Achei que era a Vitória. Que eu não posso entender isto. Eu hei de ser condenado, um padre tão namorado e tanto dado virtude, assim Deus me dê saúde que eu estou maravilhado. Não façamos mais detença, embarquei e partiremos. Tomareis um par de remos, Não ficou isso na avença. pois dada já a sentença. Por Deus, essa seria ela? Não vai em tal caravela, minha senhora Florença? Como, por ser namorado e folgar com uma mulher, se há um frade perder com tanto salmo rezado? Ora, estás bem arranjado. Mas tu estás bem servido. Já você, devoto padre e marido, a vez de ser capingado. Gente, então olha só. O padre chegou lá no céu, crente que estava indo para a barca. Olha o que ele fala aqui. Vou até destacar para chamar a atenção de vocês da justificativa que ele dá. Pela fé de Jesus Cristo que eu não posso entender isso. Eu hei de ser condenado? Um padre tão namorado e tanto dado à virtude, assim Deus me dê saúde, que estou maravilhado. Depois ele fala, embarcai e partiremos. Mas não era aqui que eu queria.
A maior justificativa dele. Juro a Deus que não te entendo. Ixi, peraí, depois que eu vou carregar. Por onde leva a gente? Para aquele fogo ardente que não temestes vivendo. Então você não teve medo enquanto você vivia? Agora aguenta. Gentil Padre mundano e Beelzebul vos encomenda. Corpo de Deus consagrado, pela fé de Jesus Cristo que eu não posso entender. Eu hei de ser condenado? Um padre tão namorado e tanto dado à virtude? Olha só, eu tinha tantas virtudes quando eu era vivo. Assim Deus me dê saúde que estou maravilhado. Depois ele ainda fala. Aqui,